Fala galera coral, vamos de pré-jogo porque neste sábado tem Santa Cruz e Santa Cruz. Vai enfrentar um xará do Rio Grande do Norte. Eu vou trazer detalhes já em entrevista do técnico Marcelo Cabo, mas antes, deixa eu pedir a você aquela moralzinha, né? Já deu like no vídeo? Já se inscreveu aqui no nosso canal? Já ativou os sininhos para as notificações? Me dá essa ajuda aí, galera. Olha, ajuda a equipe do Multiplay. O canal está crescendo graças à sua audiência e é muito bom contar com a sua participação. Deixa também os comentários aqui, tá? Porque aí a gente, sempre que puder, vamos responder aqui os comentários da galera. Olha, neste sábado tem Santa Cruz e Santa Cruz do Rio Grande do Norte. O estádio é o Nazarenão, em Goianinha, bem pertinho ali da praia de Pipa, né? Aquela entrada ali que dá acesso às praias de Pipa, Tibau do Sul, Praia do Amor, enfim. Mas o Santa não vai turistar lá não. O Santa vai enfrentar a equipe do Santa Cruz, vai em busca aí de mais uma vitória, né? Vai em busca de 9 pontos na competição em 3 jogos disputados. Seria uma beleza se o Santa Cruz conseguisse trazer a vitória. Mas para isso tem um caminho tanto quanto árduo. Por quê? Porque o gramado não é dos melhores. O Nazarenão comporta 3.800 torcedores. Logicamente vai ser uma invasão coral para esse jogo, porque se fosse colocar aí 10% da capacidade do estádio, né, de ingressos que vão ser colocados à disposição, Santa Cruz teria menos de 500, 380 ingressos para ser mais exatos. Mas é isso, a diretoria do Santa Cruz de lá não vai querer, né? Vai querer renda. Então, a expectativa é de uma invasão coral pernambucano, uma invasão do tricolor pernambucano nesta partida. Mas como eu falava das dificuldades, Santa vai encontrar um gramado irregular, um estádio acanhado. O técnico Marcelo Cabo ficou na bronca com esse horário das 3 horas da tarde, também por conta do forte calor. Então, são obstáculos que o Santa vai encontrar pela frente. Mas vamos falar do time. Acredito que seja o mesmo que venceu o Horizonte por 4-0 no último domingo no Arruda. Por que eu digo isso? E mesmo com a tranquilidade de que Tiaguinho e o Israel, eles não participaram do treinamento da sexta-feira, do último treinamento, que inclusive foi aberto, né, de novo para a imprensa. Mas é aquela história que eu sempre digo aqui. Treino aberto para a imprensa o tempo todo, alguma coisa tem. Não era um treino que definiu o time já estava definido no treino da quinta. E aí, inclusive, as ausências foram notadas, né? Do Tiaguinho e também do Israel. Mas o próprio Marcelo Cabo tratou de tranquilizar o torcedor em dizer que os dois foram poupados do treinamento, porque era um treinamento apenas de finalização, cobrança de falta, cobrança de pênalti. Era uma coisa bem tranquila, não tinha nada de montagem estratégica do time ou de esquema tático que pudesse aí ser revelado nesse treinamento. Por isso que o treino foi aberto para a imprensa. Tô de olho aqui, viu, Marcelo Cabo? Olha, mas o time deve ser o mesmo, acredito que ele deva manter o Gabriel Galhardo no meio campo, o Israel já está na direita, né, porque o Totti está machucado e o Yuri Ferraz vem cumprindo essa suspensão do STJD, então Galhardo no meio, o William Júnior também ali como meia, João Pedro deve permanecer no banco e o ataque deve ser o mesmo, com o Giovani, o Tiaguinho na outra ponta. O Tiaguinho também não treinou, mas aí foi poupado por conta da correria, né, do desgaste, para evitar um desgaste muscular, e o Thiago Galhardo, que esse não tem nenhum problema, né? Esse está tranquilo, deve continuar ali centralizado. Já fez o primeiro gol, buscou o jogo contra o Horizonte, então vamos ver como fica essa situação. Professor Marcelo, bom dia. Queria que o senhor falasse sobre o time, está pronto, o senhor pretende repetir a mesma escalação ou, dependendo do adversário, do campo, pretende fazer alguma mudança para o jogo do próximo sábado? Bom dia a todos. A gente está com a equipe já pronta, preparada, treinada, né? A gente agora vai para a viagem, com tudo já organizado, tudo planejado, dentro daquilo que a gente observou durante a semana do Santa Cruz, de Natal, aquilo que a gente observou. Tem 2 questões que nos preocupam bastante, é o horário do jogo, né? Um horário que não é um horário para se fazer futebol profissional, 3 horas da tarde. Eu gostaria de entender o porquê desse jogo 3 horas da tarde. É um estádio que tem refletor, tem tudo, e um jogo 3 horas da tarde. Mas isso aí é o campeonato que a gente está disputando. E outra coisa que nos preocupa bastante é o estado do gramado. A gente observou que é um gramado muito atípico para as condições de se praticar um bom futebol, da maneira que o Santa Cruz gosta de jogar. Então são coisas que a gente estudou, analisou durante a semana para que a gente pudesse
criar uma equipe que possa se adaptar às circunstâncias do jogo, que é o horário do jogo. Com certeza vai estar muito quente, muito calor. O estado do gramado, né? É um gramado que não está propício para a prática de um bom futebol, onde a gente gosta de ter uma bola no chão, com o jogo apoiado, trabalhando bastante. Então são duas questões que a gente está muito atento, mas isso passa muito pela divisão que a gente está jogando, pela ideia dos adversários que a gente vai enfrentar, e a gente precisa estar preparado e adaptado para essas circunstâncias. E a gente trabalhou a semana pensando nessas circunstâncias que a gente vai encontrar. Queria que o senhor falasse também em relação ao Thiaguinho e Israel, que não participaram da movimentação de hoje, se tem alguma preocupação, se vão para o jogo normalmente, em relação ao Matheus Melo, se já está à disposição para esse jogo de amanhã. Sim, para tranquilizar o nosso torcedor, o Israel e o Thiaguinho tá relacionado para o jogo, foi simplesmente preservamos ele da última atividade, porque a gente tinha um planejamento para os dois jogadores na semana. O Thiaguinho jogou 90 minutos, foi muito exigido no jogo, teve um desgaste muito grande, pela característica dele de ser um jogador de ações de alta intensidade dentro de cada partida. Então, assim, é uma questão só de controle de carga de treinamento. Como era um treinamento de véspera, um treinamento mais pautado na bola parada, tudo isso, a gente preservou o atleta, mas ele treinou normalmente a semana toda, só hoje foi preservado, como o Israel também, né? Também foi preservado o treinamento de hoje para que a gente tenha eles 100% no jogo de amanhã. O Matheus Melo, ele está finalizando o período de transição, né? Ele, na verdade, hoje ele finaliza o período de transição. Na reapresentação, ele já entra no período comigo e com a preparação física, já com participação parcial com o grupo de trabalho, não total, porque o tempo de inatividade, a questão da lesão dele, mas ele já está aí 60%, 70% já preparado para a volta dele. Eu acredito que mais um período ele vai estar à disposição. Não posso te garantir que já seja para o jogo do América, mas ele já começa a treinar com o grupo na reapresentação da volta do jogo do Santa Cruz. É uma boa notícia para todos, porque é um jogador que se dedicou bastante a esse período de recuperação. Inclusive, ele até abreviou a volta dele, muita dedicação. Parabenizar o departamento médico, o departamento de fisioterapia. Hoje, na verdade, hoje não, na reapresentação, provavelmente nós não teremos nenhum jogador no departamento médico, porque o Totti já entra na transição na semana que vem, Matheus Melo já parcialmente com o grupo. Então, graças a Deus, hoje, no momento dessa entrevista, a gente tem uma previsão que na semana que vem a gente não tenha ninguém entregue ao departamento médico, a não ser alguma intercorrência que a gente possa ter do jogo que a gente vai fazer lá em Natal. Diante das circunstâncias que o senhor colocou em relação ao campo, ao horário, a gente viu um Santa Cruz diferente nesse jogo contra o Horizonte do que foi contra o 13. O que é que a gente pode esperar do time para esse jogo contra o Santa Cruz lá? Com a mesma intensidade? O senhor adaptou o time ou trabalhou de uma forma diferente para encontrar essas dificuldades lá no jogo? Em termos de comportamento, em termos de intensidade, você pode ter certeza que você vai encontrar a mesma equipe. Eu não sei se o campo vai nos oferecer para que a gente possa ter um jogo tecnicamente falando como nós jogamos em casa, porque aí passa do que a gente treina aqui no dia a dia, né? Então, assim, claro que o meu papel durante a semana foi estudar o Santa Cruz e fazer algumas adaptações pela circunstância que a gente vai encontrar lá e tentar fazer essa adaptação, se adaptar ao jogo o mais rápido possível. E para quem vê de fora, o nosso torcedor, ele precisa entender que isso impacta diretamente na performance dos atletas. A temperatura do jogo, o horário do jogo, o estado do gramado, isso tudo impacta na questão técnica e a performance do atleta. Mas a gente já sabia que ia enfrentar isso dentro dessa competição. Eu já preparei a equipe para poder ter esse tipo de adaptação a essa circunstância. A gente até então não tinha pego nenhum gramado nessa circunstância, porque o jogo lá contra o 13, o gramado estava em boas condições. No nosso jogo em casa, haja vista a nossa atuação
o gramado estava em boas condições e pelo que a gente percebeu, o gramado lá do jogo do final de semana não vai estar nas melhores condições, mas isso aí não pode ser muleta nem desculpa para nada, a gente tem que se adaptar e buscar os 3 pontos. Queria que o senhor falasse sobre um jogador em específico, que é o Giovani. Foi um jogador que se destacou no último jogo, fez gol, teve uma boa atuação. Como é ter um jogador com essa característica de um para um forte, ser rápido, driblador? Como é ter um jogador com essa característica no elenco? É uma característica de jogadores que eu gosto, né? A gente chama dos pontas, dos extremos, de velocidade, de jogadores que rompem linha, que atacam espaço, que tem drible. A gente tem alguns jogadores hoje dentro do nosso elenco que tem essa característica. Não só o Giovani, o Thiaguinho, o Rian, o Viniora, são jogadores com essa característica de velocidade, drible, de romper linhas, jogadores atleticamente falando, saudáveis para o futebol, jogadores de fibra rápida. E eu gosto de ter na minha equipe esse tipo de jogador, haja vista que bons momentos do último jogo saiu dessa característica de jogador, que é a característica que eu gosto de adaptar dentro da minha equipe. O Giovani é um jogador que foi muito bem mapeado pelo departamento de futebol. A gente parabenizar, né, mais uma vez a nossa diretoria, nosso departamento de futebol, nosso diretor Arley, que foi ao mercado e teve a percepção de trazer um jogador que estava no mercado, claro que ele tinha contrato, mas o bom trabalho do departamento de futebol da gente conseguir ter a análise desse jogador, buscar as informações e trazer ele no momento que é tão difícil de você garimpar jogador de boa qualidade no mercado. Isso é uma coisa que a gente tem aqui dentro de Santa Cruz e eu tô potencializando isso também com a minha chegada, essa parte do departamento de análise, né, de mercado, de análise de desempenho, né, hoje coordenado pelo Paulinho, que é um profissional que já teve aqui, o Santa Cruz trouxe de volta, junto com o nosso diretor executivo, junto comigo, com o Gabriel. A gente tem essa percepção aí de mercado e o Giovani foi um achado no mercado do futebol. Saindo um pouco do ataque, vindo para a defesa, queria que o senhor falasse um pouco desse início de campeonato do Santa Cruz, com a defesa consolidada, com o Felipe Alves, os 2 zagueiros, né, o Eurico e também o Matheus Vinícius. São 2 jogos já sem tomar gol e não sofreu tanto nesse jogo contra o Horizonte. Como é que o senhor tem trabalhado essa defesa do Santa Cruz? Porque numa competição como essa, se não tomar gols, já é importante, né, para a partida. Fruto de muito trabalho desde a minha chegada, né? No futebol a gente tem um jargão que uma equipe se começa pela cozinha, né? Então, assim, a gente trabalhou bastante o sistema defensivo, não só o Felipe, mas como os 2 zagueiros, Eurico e o Matheus, como os laterais, mas também todos os zagueiros. A gente tem um trabalho diário muito árduo do sistema defensivo, que essa é uma responsabilidade do Gabriel Cabo, meu auxiliar. Ele é que trabalha o sistema defensivo. Então, a gente implementa muitos conceitos, muito comportamento. Você vai ouvir muito falar de mim, a palavra comportamento. O jogador hoje passa muito pelo comportamento e a importância desses jogadores entender o que a gente está implementando de conceitos para que eles possam ter um comportamento dentro da partida. E essa competição, ela pede um sistema defensivo sólido, né? A gente fala assim, o goleiro não tomou gol, a zaga não tomou gol, mas a boa marcação, ela começa lá na frente, com o Thiago Galhardo, com os atacantes. Então, assim, a gente começa uma boa marcação lá na frente e temos o último recurso, que é o nosso goleiro, num bom momento. Então, isso tudo passa de um trabalho em conjunto. Então, assim, não só parabenizar os zagueiros por estar 2 jogos sem tomar gol, mas quando eu falo todo o sistema defensivo, quando começa com o Galhardo, lá na primeira pressão que a gente faz no adversário, e o que nos ajuda muito é a maneira que eu jogo, uma pressão de linha alta. Eu já gosto de marcar o tiro de meta do adversário, que ele não faça a primeira construção, e isso é muito bom, porque a gente já joga com uma linha alta, isso já fortalece muito essa marcação forte na saída de bola do adversário para nossa última linha, que é os 2 laterais e os 2 zagueiros. Se falando do Galhardo, a gente viu nesse último jogo e saindo muito da área, é uma característica dele também, óbvio, mas saindo muito da área, criando jogadas, dando passes ali de infiltração. É um trabalho que tem sido feito também no dia a dia, a importância dele vir um pouco mais atrás e começar a criação dessas jogadas? Não é coincidência, é treinado, né? A gente treina essa flutuação dele para que os 2 extremos de velocidade possam atacar esse espaço. Nós tivemos gols no último jogo
né, nesse modelo de jogo, nós tivemos bons ataques, né, com o Thiago flutuando e os 3 jogadores que jogam na linha atrás dele, que foi nesse jogo Giovani, Thiago e o William Júnior, fazer essas infiltrações que a gente chama de atacar o espaço criado pelo Thiago, mas eu ressaltar a parte ofensiva do Thiago é chovendo molhado. Eu quero ressaltar o que ele se doou no jogo, né? A gente sempre passa o compilado do jogo 2 dias depois do jogo, da reapresentação, e a gente viu nesse compilado, muitas das vezes, o Thiago lá na lateral combatendo o adversário, na entrada da nossa área, dando carrinho, se doando. Por isso que eu falo que essa doação dele também sem bola, jogar sem bola, ajuda muito. Por isso que eu sempre falei, desde a minha chegada do jogo do ABC, que o Thiago ainda estava em fase de construção para ele, para o Santa Cruz, que ele estaria talvez na 3ª, 4ª rodada aí, em voo de cruzeiro em 100%. E ele se mostrou nesse jogo em casa que ele já melhorou bastante, ele já evoluiu, ainda não está 100%, mas o importante foi o que ele está se doando para a equipe, principalmente sem a bola. O Thiago com a bola todo nós já conhecemos, e o que ele está fazendo sem a bola, o que ele está ajudando na marcação. Isso é um reflexo do treinamento, porque ele faz isso muito no treinamento do dia a dia. Professor, em relação ao Israel, fez um excelente jogo contra o Horizonte, jogando na lateral. Totti segue machucado, mas no retorno do Totti, o senhor pretende utilizar o Israel ainda como lateral direito, um pouco mais à frente, como ele jogou também na temporada? O que é que o senhor pensa aí para o Israel, que tem sido destaque do Santa Cruz? Aí ele me dá essa opção de jogar de lateral e jogar na segunda linha, né? Eu tenho uma dor de cabeça muito saudável, né? Que todo treinador gosta de ter. É a minha lateral direita, é uma dor de cabeça. Eu tenho o Yuri, que nessa minha chegada com o Israel, assim, voltando, que ele estava com problema de lesão, e com o Totti, o Yuri vinha fazendo ótimos treinamentos. E aí teve a questão da suspensão, aí o Totti entra muito bem, Israel joga muito bem na segunda linha, Totti se lesiona, o Israel faz uma partida excepcional. Isso só quem ganha é o Santa Cruz. Eu queria ter essa dor de cabeça em todas as posições. Isso aí é sinal que os jogadores estão se doando no dia a dia. Eu posso fazer várias combinações com esses 3 atletas e isso é muito bom para a gente, pensando em continuidade de temporada e em elenco. A questão dos jogadores em relação a salários, porque o mês virou, hein? Para quem não lembra, o mês virou. O Diego Hidalgo me concedia uma entrevista na última segunda-feira e ele dizia que o Santa não ia ter problema com relação a salário neste mês, mas há uma preocupação. Inclusive, mês passado o Santa atrasou por alguns dias, né, uma semana, vamos dizer assim, salários de carteira e salário e o auxílio aluguel para alguns jogadores. E os funcionários estavam atrasados. E aí foi pago tudo antes do jogo contra o Horizonte, né? Aliás, foi pago tudo antes do jogo contra o 13, foi o primeiro jogo. Então, os direitos de imagem venciam no dia 20 do mês passado. Diego Hidalgo me confidenciou, aliás, me concedeu entrevista dizendo que esse assunto estava resolvido. E o mês virou. Então, vem às vésperas de um jogo de novo. A informação que eu obtive é que estaria tudo ok. Mas há uma preocupação em relação a isso. Porque a folha do Santa, ela esticou. Passou de 600 mil, em média, para mais de R$1 milhão. Com as contratações foram feitas pela SAF, mas quem está pagando o pato, por enquanto, é o Santa Cruz. Mas foi esse o acordo que foi feito. Então, não vamos questionar isso. Mas, se o Santa não virar SAF imediatamente, e aí eu não estou querendo apressar aqui o rito da SAF, porque segunda-feira o presidente vai conceder entrevista e vai falar sobre isso, mas se passarem muitos meses o Santa arcando com isso, pode haver esse desequilíbrio de novo financeiro, né? Então, é essa a preocupação de alguns torcedores do Santa Cruz. Mas vamos para o jogo. Acredito que o Santa vai trazer uma vitória interessante, mesmo com um gramado irregular, mesmo com o estádio acanhado. Acredito que o Santa deva superar essas diversidades, esses obstáculos e trazer 9 pontos, o que é muito interessante. O Santa, há mais de 21 anos, que não larga também no Campeonato Brasileiro assim, principalmente se falando de Série D do Campeonato Brasileiro. Torcedor Coral, de novo, eu vou pedir a você, dá um like aqui no vídeo, vai. Faz o seguinte, se inscreve no canal, se inscreva aqui no nosso canal, ativa os sininhos para as notificações,
você também já pode nos seguir nas redes sociais, é o @multiplaypr em todas as plataformas, no TikTok tem vídeo, no Facebook tem conteúdo, no nosso X também, no Instagram, enfim, o dia a dia do clube está sempre lá. E os principais assuntos, que merecem um destaque maior, uma notícia mais detalhada, a gente sempre traz aqui no nosso canal no YouTube, no @multiplaypr. Então, até a próxima, galera!